Olá, seja muito bem-vindo à videoaula número 2 sobre máquinas pesadas. Eu sou Rodrigo Ruiz Miranda, sou técnico em segurança do trabalho, sou instrutor de máquinas e equipamentos e sou um dos diretores da Status Escola de Profissões. Fique aqui comigo, pois esta videoaula tem um assunto muito importante para você se tornar sim um operador de máquinas pesadas, treinado, qualificado e apto a operar estes equipamentos. Bom, na videoaula 1, nós falamos um pouquinho sobre a nossa escola e demos aí sim uma introdução, uma entrada sobre as máquinas e também os meios mais utilizados, os setores mais utilizados que sim estas máquinas trabalham, ok? E também demos início aí às nossas normas regulamentadoras, as nossas famosas NRs. E é sobre isso exatamente que nós vamos falar agora nesta videoaula 2, sobre o treinamento de máquinas pesadas. Lembrando que este é um treinamento genérico e vai falar aí das principais máquinas do ramo de terraplanagem, construção, mineração, mas com que você, ao realizar o treinamento prático, sim deve realizar o treinamento na máquina específica. Falamos aí sim que vamos falar um pouquinho, sobre as normas regulamentadoras. Então, essas normas regulamentadoras são de extrema importância para com que você, operador, tenha ciência, ou seja, saiba do que você pode fazer, do que você não pode fazer quando contratado por uma empresa. E quando a gente fala em contrato, não é simplesmente carteira assinada, regime lá CLT, mas também, muitas vezes, contrato de prestação de serviço, pois é muito comum nesse meio de terraplanagem, nesse meio de máquinas pesadas. Veja bem, quando eu falo aqui terraplanagem, eu não me refiro só às máquinas trabalhando em uma terraplanagem, mas sim às máquinas pesadas, a linha amarela, como o pessoal também conhece. Feito? Então, só para a gente deixar bem claro que sim, quando se fala em meio de terraplanagem, nós estamos falando aqui de máquinas pesadas. Então, é muito comum, sim, um operador hoje, ou ele trabalhar como carteira assinada, CLT, ou como contrato de prestação de serviço. Aquele operador que vai lá, faz as suas horas e ganha ali as horas trabalhadas somente. Não tem ali seus direitos previstos em carteira. Mas isso sim é um assunto para outras videoaulas, que nós vamos falar um pouquinho sim sobre a profissão, como se encaixar no ramo, questão de salário, tudo isso sim será um bônus no final deste curso que nós estaremos falando, ok? As normas regulamentadoras, como eu já falei lá no início, existem desde 1978 e são, sim, um conjunto de normas, de regras obrigatórias. Então, quando você opera uma máquina pesada, você, sim, está se encaixando dentro desse conjunto de normas. E, sim, você é obrigado a cumpri-los. Rodrigo, mas e se eu não cumprir? Você pode, sim, tomar uma multa ou uma punição por parte da empresa ou por parte do contratante. Vou citar um exemplo que é muito comum e que nós, como técnico em segurança do trabalho, eu, como instrutor de máquinas, e a nossa escola, a Status Escola de Profissões, como sim presta consultoria para diversas empresas, nós nos deparamos. Pessoas que não conseguem muitas vezes entrar numa obra, não conseguem fazer uma integração dentro de uma obra, pois não tem o curso. Ou seja, ao não ter o curso, você não tem ciência, você não está ciente das normas regulamentadoras. E isso as empresas não querem. Então veja você, operador de máquinas, que está assistindo este treinamento, a importância de saber sobre as normas e, mais do que saber, segui-las. Então, por mais que você já saiba operar a máquina, por mais que você esteja aprendendo agora, seja o seu primeiro contato com máquinas, você sim tem que entender que as normas, elas são para todos e elas têm que sim serem cumpridas, ok? E a NR1, que ela fala sobre disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, ela fala exatamente sobre isso. Então aqui nós vamos fazer um apanhado, nós vamos fazer um briefing sobre cada uma das normas. Lembrando que a gente conversou que são 38 normas regulamentadoras, mas pertinentes à profissão de operador de máquinas pesadas, eu vou citar aqui algumas que não podem deixar faltar neste treinamento e que você,
operador de máquinas pesadas tem que sim saber. NR1, que por coincidência é a primeira, e ela fala em disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Como assim riscos ocupacionais, Rodrigo? Riscos que são sim pertinentes à minha ocupação. Qual que é a minha ocupação? Operador de máquinas pesadas. Então estes riscos são inerentes à minha profissão. E nesta NR, ela já começa falando em direitos e deveres, o que eu posso e o que eu não posso. E ela começa falando em direitos e deveres do empregador. Quem que é o empregador? A empresa que vai lhe contratar. Como eu falei anteriormente, seja em qualquer tipo de contrato, ou CLT, ou até mesmo contrato de prestação de serviço, ou qualquer outro tipo. Mas sim, esta empresa, esse contratante, este empregador, ele tem responsabilidades que estão previstas nas normas regulamentadoras. E na NR1 já começa citando que o empregador ele tem direito, certo, de cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Então, ele tem que cumprir e tem que fazer cumprir. O próprio fato de ele lhe dar aí todas as instruções de um uso de equipamento de proteção individual, lhe fornecer um treinamento, ele já está cumprindo. E fazer cumprir é sim cobrar o uso desse equipamento de proteção individual, o uso deste treinamento. Rodrigo, mas como assim o uso desse treinamento? Operar uma máquina é só operar. Não, pois existem sim alguns procedimentos, alguns processos que são feitos por parte de operadores mais antigos, que o pessoal aprendeu, é claro, com o pessoal mais antigo, mas que são procedimentos e são processos errados, que estão previstos nas normas regulamentadoras, que sim são passíveis de multa, de punição. Ou seja, ao operar uma máquina de uma forma incorreta, eu posso sim ser penalizado. Veja bem, vou citar um exemplo aqui. É como se fosse você tirar aí a sua carteira nacional de habilitação, a sua CNH. Existem regras, certo? E você, ao não cumprir essas regras, você vai lá e toma uma multa. Então, as normas regulamentadoras são exatamente iguais, só que elas são sim para fiscalizar o Ministério do Trabalho e Emprego, que é o órgão que rege sim as normas regulamentadoras. Então, sim, existe uma punição dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, através de fiscalizações, que você, operador, pode sim tomar uma multa, uma punição, ou até mesmo o próprio empregador. A própria empresa que está ali contratando pode sim estar tomando uma multa. É muito importante ficar isso aqui claro antes de nós partirmos aqui para as normas regulamentadoras, pois este conteúdo teórico, apesar de muitas vezes o pessoal não gostar, ele é muito importante. Você tem que ter ciência do que fazer, do que não fazer, como fazer, exatamente neste treinamento você sim vai saber. Então a NR1 ela já fala assim que o empregador, ou seja, a empresa, ela tem que cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Fala também que tem que informar aos trabalhadores riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, resultados de exames médicos e exames complementares, são exames sim que também nós vamos ver aqui mais para frente, e resultados de avaliações ambientais. Também é muito importante você ter ciência aí de riscos ambientais no seu local de trabalho, pois quando se trabalha com máquina, é claro, nós trabalhamos aí com a natureza, com terrenos, com solos, com árvores, que muitas vezes são locais protegidos aí por fiscalizações ambientais. Então é importante também nós sabermos. Então estes seriam os principais direitos e deveres do empregador, ok? Já a própria NR, ela também fala que cabe ao trabalhador. Quem que é o trabalhador? Nós, operadores, certo? Então nós também temos direitos e deveres que estão previstos nas normas. E quando ela diz que cabe ao trabalhador, ela fala em cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. O que são essas ordens de serviço? Muitas vezes pode ser sim uma ordem de serviço por escrito ou uma ordem de serviço verbal, onde lá
o seu imediato, o seu encarregado, o seu chefe, o seu patrão, seja lá como você chama, ele sim vai lhe dar uma ordem de serviço. Ó, Rodrigo, vai lá e carrega aquele caminhão. É uma ordem de serviço? Sim. Agora, se ele me der por escrito, você tem que carregar tantos caminhões até o final do dia, também é uma ordem de serviço, certo? Carregue tal material em tal caminhão, enfim, diversos tipos de ordem de serviço. Então, nós, como operadores, nós devemos sim cumprir essas disposições legais, que são as normas regulamentadoras, esta que você está tendo treinamento agora, e ordens de serviço expedidas pelo empregador, beleza? Submeter-se aos exames, né, aos exames previstos nas normas regulamentadoras, que nós vamos falar mais para frente, colaborar com a organização na aplicação das normas, ou seja, ser aquele cara que sim é um cara colaborativo, é que torna o nosso ambiente de trabalho mais saudável e mais seguro. Veja bem, o objetivo desse treinamento sim é fazer com que você tenha no seu dia a dia mais segurança na operação, ok? Então, este treinamento ele serve também para isso, para colaborar com a organização da empresa. Mas você, operador, não adianta somente ouvir aqui, assistir esse treinamento e depois chegar lá no seu dia a dia e entrar dentro de uma máquina e tirar o capacete, e tirar o cinto de segurança, e tirar o calçado de segurança, né? Olha só, em 2 minutinhos aqui eu falei 3 itens que são muito polêmicos em relação à operação de máquina e que mais para frente nós já vamos falar dele, né? Capacete. Rodrigo, preciso de capacete dentro da máquina. Botina, calçado de segurança. Rodrigo, mas lá na minha empresa tem que tirar a botina, tem que tirar o calçado de segurança, porque senão vai sujar a máquina, certo? Cinto de segurança. Rodrigo, para que cinto de segurança se a máquina ela trabalha mais parada, por exemplo, no caso da escavadeira hidráulica, né? Ou a máquina ela é gabinada, certo? Então essas são sim dúvidas, são culturas que já se criaram com o tempo, né? Porque aprendeu com o operador mais antigo e que o pessoal hoje não gosta de fazer, não gosta de usar um calçado de segurança, muitos operam em chinelo de dedo ou até mesmo descalço, certo? Muitos não colocam cinto, ou seja, a maioria não coloca o cinto de segurança. Algumas pessoas acham que não necessita usar o capacete dentro da máquina, mas só estou adiantando aqui um assunto que mais para frente nós já vamos falar, ok? Então, a norma regulamentadora número 1 também fala sobre isso. Colaborar com a organização na aplicação das normas regulamentadoras. Eu tenho que ser aquele cara que se o meu encarregado, o meu chefe ali, o meu técnico em segurança, ele falou que sim, eu tenho que usar, eu tenho que usar. Pronto. Pois está pautado na norma, ok? E a própria norma também fala que eu, como trabalhador, devo usar o meu equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador, o meu EPI. Então, já na NR1, que ela fala assim sobre disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, ela já cita o equipamento de proteção individual, que nenhum operador gosta. Eu sei que o pessoal aí tem implicância com capacete, com cinto de segurança, com botina, né? Mas o próprio nome do equipamento, ele já fala, é de proteção individual. Então, quando você usa um capacete, não é para o seu chefe, não é para o seu encarregado, não é lá para o técnico de segurança, que muitas vezes está dentro de uma salinha de ar com ar-condicionado. É para você, que está no dia a dia. Então, ele é individual e ele é indispensável para o seu dia a dia como operador. A própria norma, então, já cita, na primeira das normas, que sim, é obrigatório usar o equipamento de proteção individual fornecido pela empresa, ok? Pelo empregador. E olha que bacana, a norma regulamentadora número 1, ela fala que constitui em ato faltoso a recusa injustificada do empregado, ou seja, eu, ao cumprimento do disposto no item anterior. O que é o item anterior? O que nós acabamos de falar. Cumprir as disposições legais, submeter-se aos exames, colaborar com a empresa e usar o EPI. Então a norma ela diz que sim, eu posso tomar uma falta, eu posso tomar uma multa, eu posso tomar uma penalidade ao não executar alguma dessas coisas aqui do item anterior. Rodrigo, então quer dizer que eu posso sim tomar uma falta, eu posso tomar uma multa se eu não usar um EPI? Sim, você não só pode, como vai, provavelmente.
e provavelmente, dependendo da obra ou do canteiro que você vai estar, você vai ser proibido de entrar nesse canteiro de obras. Isso sim são penalidades, são multas que varia de empresa para empresa, varia de contrato para contrato. Veja bem, vamos citar um exemplo aqui, que é um exemplo bem comum, que não é do meio industrial, é do meio de terraplanagem. Você trabalha numa terraplanagem, você foi contratado por uma terraplanagem, realizou lá o seu sonho de ser operador de máquinas pesadas, e esta terraplanagem pegou uma obra bem grande para fazer. Porém, essa obra é extremamente criteriosa e exige lá toda a documentação, desde documentação de máquina, documentação dos operadores e os treinamentos. Ok, você apresentou tudo, a empresa lá, sua terraplanagem, apresentou tudo. Só que você, Joãozinho, Zezinho, sei lá, o Rodrigo, vamos citar o exemplo como o meu nome, certo? Estou lá na minha máquina. Porém, dentro deste canteiro de obra, o contratante, quem contratou a minha terraplanagem na qual trabalho, que me paga o meu salário, me pediu com que eu usasse dentro da máquina o capacete. Mas eu já estou acostumado a trabalhar aí no dia a dia sem capacete dentro da máquina. Por que aqui eu tenho que usar? E eu vou lá e tiro. Então, a sua empresa pode, inclusive, além de tomar uma multa em valores, perder esse contrato. Ou seja, esta empresa pode afastar a sua terraplanagem na qual você trabalha e contratar outra. Vocês veem quanto é importante o uso de um equipamento de proteção individual? Então, sim, a própria norma fala que constitui em ato faltoso a recusa injustificada do empregado no disposto do item anterior. Então, se a empresa forneceu o EPI para você e pediu para você usar, apenas use. E use-o da maneira correta. É bem simples, torna o seu dia a dia mais agradável e sim evita multas, evita faltas, evita punições para você e para a empresa que você está trabalhando. Espero que tenha ficado claro esse exemplo aqui, e é um exemplo muito comum de empresas aí de terraplanagem, empresas de construção civil estarem perdendo, sim, muitas vezes obras, estarem perdendo aí contratos, construções grandes de 1, 2 anos, horas de máquina que você poderia estar trabalhando por causa de situações assim, nesse dia a dia que acontecem, referente a um operador não querer usar um EPI, não querer cumprir uma norma de segurança, ok? Então, a própria NR1 fala que sim, eu posso ser penalizado, posso tomar uma multa em caso de não cumprir algum item no disposto do item anterior, certo? Daqueles itens ali que nós falamos agora mesmo. Então, a NR1, a norma regulamentadora número 1, ela também fala no direito de recusa. Nós, como operadores, sim, temos esse direito, certo? Esse direito de recusa, é claro que ele tem que ser justificado. Então, eu posso, sim, me negar a fazer alguma atividade se eu perceber que essa atividade está me colocando em risco. Eu posso me negar a operar uma máquina se eu perceber que esta máquina ela não está em condições de operação. Isso também é um assunto muito polêmico, mas sim, você como operador tem esse direito de recusa. E eu sei que muitos de vocês vão dizer, Rodrigo, mas se eu me recusar, meu patrão me coloca para a rua e chama outro e faz. Nem sempre é assim, tá, pessoal? E uma coisa que eu queria dizer para vocês é que, sim, empresa para trabalhar, existem várias, tá, pessoal? Porém, a vida de vocês é uma só. Então eu sei que existe aquele ditado, manda quem pode, obedece quem precisa, mas a maioria dos acidentes no ramo de máquinas pesadas, no ramo industrial, no ramo de terraplanagem, mineração, seja ele qual for, são sim por atividades feitas da maneira errada, por pressa, por negligência, por imperícia ou por imprudência. Ou seja, um equipamento não estava em condições, era um terreno que não estava em condições, mas o meu encarregado mandou fazer, eu fui lá e fiz, porque senão eu ia perder o emprego e morri. Então, é mais ou menos assim que acontece. Principalmente acidente com máquina pesada, ele não é leve. Não é quebrar um braço, não é quebrar um dedo, né, torcer um pé. Geralmente é perder alguma parte do corpo ou até mesmo vir a falecer. Então, a Status Escola de Profissões, ela traz um treinamento bem real. Aqui não adianta eu maquiar alguma coisa que vai ser do seu dia a dia, que vai ser do seu ramo. Se você realmente quer entrar para o ramo de máquinas pesadas, é um ramo muito bacana, é um ramo muito gostoso,
é um ramo que sim paga muito bem, é um ramo que sim tem muita vaga de emprego, porém é um ramo perigoso. Mas, se você executa alguma atividade da maneira errada, sim, se torna mais perigoso ainda. Pois essas máquinas hoje, em sua grande maioria, e sim, como a gente falou no começo do treinamento, estão saindo cada vez mais modernas, cada vez mais seguras. Basta você respeitá-las. Então, se a máquina saiu de fábrica com cinto, por que eu não vou usar? Se a empresa pediu para eu usar um capacete dentro da máquina, por que eu não vou usar? Ok? Fica aí a dica então. Falando da NR6, equipamento de proteção individual, o nosso famoso e querido EPI, ok? Este é sim um assunto muito importante que você, como operador de máquinas pesadas, é obrigado a usar o EPI fornecido pelo empregador, fornecido pela empresa. Então, o que é um EPI? Na verdade, ele é sim um equipamento de proteção individual, dispositivo ou produto de uso individual, utilizado sim pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho, com a devida certificação. Então, todo EPI tem um CA, que sim, você já sabe, provavelmente, que CA é sim certificado de aprovação, ou seja, significa que aquele equipamento, que aquele EPI, ele sofreu diversos testes para comprovar que sim, ele pode executar ali aquela atividade. Uma botina, por exemplo, um capacete, uma luva, um óculos de segurança. Então aqui são alguns exemplos, mas sim existem vários outros. E como a própria NR fala que este equipamento ele é de proteção individual e que ele é destinado a proteger o trabalhador, ou seja, eu que vou estar vestindo o EPI, de riscos suscetíveis a ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, quando a gente fala em segurança, é claro que a gente lembra de acidente, né? Pessoas caindo da máquina, máquina tombando, pessoas sendo arremessadas para fora da máquina, certo? Mas ele também fala em saúde do trabalhador. Então, alguns EPIs que nós não usamos ou que usamos da maneira correta, no nosso dia a dia, eles vão sim nos causar um problema. Eles vão nos causar uma doença ocupacional, uma doença por causa da minha ocupação. Por eu ser operador de máquinas pesadas, estar no ramo ali há 5, 6, 7, 8 anos e não usar um protetor auricular, eu vou perder a minha audição. Este é apenas um exemplo de alguns que nós vamos citar aqui no decorrer deste treinamento. Então, sim, o EPI ele fala que é para proteger a nossa saúde e a nossa segurança. Então, desde capacetes, protetores auriculares, existem vários tipos de inserção, de concha, óculos de segurança, né, escuros ou não, luvas de proteção, coletes refletivos, máscaras, protetores faciais, também roupas com manga longa, indiferente de qual for o EPI que a empresa lhe fornecer e pedir para você usar, você sim tem que usá-lo, apenas usá-lo. E a parte mais legal é que a própria NR6, ela fala sobre isso. Ela também vai falar sobre as obrigações tanto do empregado quanto do empregador. Isso que é bacana. Então, sim, na NR6, na NR que fala sobre equipamento de proteção individual, fala ali que sim, o trabalhador, né, o empregado, ele é obrigado a usá-lo apenas para a finalidade que se destina. Eu não posso usar o meu EPI para outra situação. Eu tenho que me responsabilizar, se sim, pela guarda, pela conservação dele. Não posso atirar em qualquer canto, deixar quebrar, arranhar, certo? E tem que usar sim somente o fornecido pela empresa. E também existem responsabilidades por parte do empregador, por parte da empresa. A empresa também é obrigado a comprar EPI somente com CA. Enfim, são diversas responsabilidades que o empregador tem e que você, como empregado, tem. Mas o mais importante é com que você use o EPI e sim da maneira correta, ok? Então, este assunto é muito importante e você, como operador de máquinas pesadas,
deve sim usar todos os EPIs que a empresa lhe fornece, certo? Rodrigo, mas qual EPI que eu devo usar para operar uma máquina pesada? Para operar uma moto niveladora, para operar um trator de esteira, para operar em um rolo compactador, qual EPI eu devo usar? Bom, essa pergunta é bem simples de responder e muitos têm dúvida. O EPI que a empresa lhe fornecer. Por quê? Cada atividade é uma atividade diferente. Então, dependendo do risco que você, operador, está exposto, vai ser o EPI que você vai usar. E isso a empresa já sabe, pois ele está previsto lá no PGR e no PCMSO, que são documentos também previstos em norma regulamentadora. Este PGR, que se chama Programa de Gerenciamento de Riscos, e o PCMSO também é um documento muito importante que todas as empresas têm que ter, e o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, são documentos que a empresa tem que elaborar e só tem que entregar para você, operador, empregado, o EPI que você tem que usar. Cabe a você apenas usá-lo. Então a empresa vai sim fazer ali toda uma avaliação do risco que na sua operação você sofre e, baseado nesse risco, a empresa vai determinar, olha, o Rodrigo aqui, para operar a retroescavadeira, ele tem que usar o capacete, ele tem que usar uma botina, ele tem que usar roupas com mangas longas, calças compridas e vai ter que usar um óculos de proteção, porque a máquina dele não é gabinada. Então, é exatamente baseado nesta atividade, no equipamento que você vai usar, que a empresa vai dizer quais são os EPIs que você tem que usar. Mas pode acontecer também que em outra atividade você não precise usar determinado EPI. Então, quando a gente fala nesse assunto do capacete, por exemplo, se ele é obrigatório dentro da máquina ou não, quem vai determinar é a empresa, pois a empresa sim faz esse gerenciamento de riscos ocupacionais. Ela vê qual é o seu risco, qual o risco que você está exposto, ela determina quais são os EPIs que você tem que usar e ela lhe fornece esses EPIs. E você, como operador, apenas tem que usá-los e usá-los da maneira correta. Olha só que bacana esse assunto. Não sei se você já tinha ciência, se você já sabia desse assunto, mas é muito importante com que você tome conhecimento de todo este conteúdo teórico que nós estamos falando aqui e, mais do que tomar conhecimento, você tem que executá-lo no seu dia a dia, pois não adianta ser treinado e não usar o treinamento. Pois, a partir do momento que você se torna um operador qualificado, um operador treinado, um operador habilitado, apto a operar as máquinas na qual você vai realizar o treinamento, um operador certificado, você sim também tem responsabilidade sobre os seus atos. Então, a partir do momento que você tem a certificação, você é responsável por qualquer ato seu. Então, ao não usar um EPI ou ao usar um EPI da maneira incorreta, ao negligenciar qualquer tipo de atividade referente ao EPI ou operação, você sim está passível de uma multa, de uma punição, como a gente já falou ali na própria NR1. Então, falamos aqui nessa videoaula 2 sobre a norma regulamentadora número 1, disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, e também falamos sobre a NR6, equipamento de proteção individual. Fica aqui comigo que na videoaula 3 nós vamos falar sobre mais outras NRs, ok? Até lá!